Graças a Deus, ô bênção. Mais uma live aí para a glória de Deus, né? Deus seja louvado. Vamos estar orando nesse momento. É uma live breve, né? Vamos falar aí dos profetas maiores e menores. Hoje é só o segundo profeta, conhecido como profeta Jeremias, né? Aquele que muitos conhecem, né? Do descer à casa do olheiro, né? Aquela pregação sobre a olaria, e nós estaremos aqui sendo breve, né? Nessa live sobre os profetas maiores, menores e também profetisas. A paz do Senhor Jesus, Maria, os demais irmãos que estão online, Deus seja louvado. E em posse da palavra, Jeremias capítulo 1, né? Fala que Jeremias, ele foi um grande profeta, né? O profeta que disse para Deus que não sabia falar, né? É o profeta que disse que era menino, né? Eu sou menino, eu não sei falar, mas o Senhor o chamou, né? O Senhor o capacitou, o Senhor colocou a palavra dele nos lábios de Jeremias, e Jeremias foi um dos profetas maiores, né? Que realmente, e é autor, inclusive, né? Se vocês forem pegos aí em gincana bíblica, né? E perguntarem para vocês, Jeremias é autor de quantos livros da Bíblia? Vocês vão dizer 2 livros, que é Jeremias e Lamentações de Jeremias, né? E eu queria, nessa oportunidade, você com a Bíblia na mão, verificando e analisando, né? Primeiro ponto é falar que Jeremias era filho de Ilquias. Ilquias era um sacerdote, né? Que se dedicava ao Senhor, né? Não é diferente você ver Jeremias sendo instruído, né? No caminho que deve andar. Jeremias tinha um pai sacerdote, né? Então não era para menos, né? Foi bem escolhido por Deus, bem disciplinado, uma pessoa ali pronta para se lançar na obra do Senhor. E nós vemos aqui que na jornada, né? Jeremias, ele foi usado por Deus para alertar, né? Todo o povo de Israel naquela época ao qual ele vivia. Eu queria estar trazendo a lembrança aqui para vocês também, a tradução, né, do nome dele. A tradução do nome dele é interessante, né? A tradução do nome dele é exaltado por Deus, né? Jeremias, ele era exaltado por Deus. A paz do Senhor, Rayane americano, Diniz Oliveira, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Entrou mais gente aí, eu não sei quem é, não está aparecendo para mim aqui, a paz do Senhor também. Quem puder dar um oi aí no comentário aí, quem entrou e não falou nada, é bom que a gente fica sabendo quem é que está online aí, para a gente dar um olá para você também, em nome de Jesus. Não sei se tem alguém do grupo Atalaias, ou Vaso na Mão do Olheiro, tem vários grupos aí que nós compartilhamos, né? Conselho Nacional e Internacional de Missões, né? Os irmãos aí, que Deus continue abençoando. Agora eu estou vendo aqui, Dona Maria também de Fátima, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. Então, Jeremias, ele foi o segundo, conhecido como o segundo profeta maior, né? Da Bíblia. O primeiro é Isaías, depois vem Jeremias. Na próxima aula nós vamos falar de Ezequiel, né? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que eu quero aqui refletir com vocês é o seguinte: eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer, são coisas que eu não posso esquecer de estar falando aqui para vocês, tá? A referência, né? As referências, verso 7 do capítulo 1 e verso 9, sinaliza aí, né? Que Deus, o profeta é conhecido em receber o chamado e falar só o que Deus manda. Então, uma das qualidades do profeta em si, profeta de Deus, né, é receber o chamado e se comprometer através daquele chamado de falar somente aquilo que Deus ordenou, apenas aquilo que Deus ordena, apenas aquilo que Deus manda falar. O profeta em si, ele não pode falar de si mesmo.
O profeta em si, ele não pode falar da esposa, ele não pode falar do esposo, a profetisa, vamos assim dizer, não pode falar do próprio marido, mas quando ele vai levar a palavra do Senhor, ele tem que proferir a palavra de Deus, ele está sendo um portador da palavra de Deus. Então, quando se é um profeta, se é uma profetisa, ele tem que falar a palavra de Deus. Quando alguém começa a colocar pessoas no meio, né, isso é errado. Por quê? Porque a única palavra que tem que ser proferida, a única palavra que tem que ser proclamada e levada, enviada, né, e alertada, porque os profetas eles eram usados para alertar o povo, para fazer com que o povo acorde, para que o povo venha, voltasse, né, para o primeiro amor, para que o povo viesse a se arrepender dos pecados e dos maus caminhos. Então, para isso, Deus levantou os profetas para fazer a diferença, né, de geração em geração, e tem sido assim sempre, né? O que nós vemos aqui também é que o verdadeiro ofício do profeta é verdadeiramente cumprir as ordens de Deus, pelo que ele pensa. A paz do Senhor. O profeta, ele faz e fala, né, o que Deus ordena, e a glória, é claro que é de Deus, mas infelizmente muitos afora, né, muitos que se diz profeta, muitos que se dizem profetisas, muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, estão exaltando mais pessoas do que o próprio Deus, e isso é um pecado, isso é errado, né? E nós, ao observarmos a palavra, o texto verso 12, por exemplo, né, nos mostra que é importante, de suma importância, a gente manter, né, a vontade de Deus acima das nossas vontades, tá certo? Então isso é muito importante para a nossa vida e os nossos dias, né? Uma outra questão também é que houve, né, no ministério de Jeremias, houve alguns reis, né? Jeremias viveu decorrente de alguns reis, e ele iniciou seu ministério no 13º ano do rei Josias. No 13º ano do rei Josias, Jeremias foi chamado por Deus para iniciar o seu ministério profético, ministério, né, de profeta, né? Então, isso é algo muito importante. Se perguntarem para vocês em que ano, né, iniciou o ministério, não é nem que ano, na verdade, quando se iniciou o ministério de Jeremias, a sua resposta é no 13º ano do rei Josias. Para quem não lembra sobre o rei Josias, é aquele rei que foi profetizado por um profeta desconhecido, que a Bíblia nem fala o nome desse profeta, né, que foi lá diante de Jeroboão, né, e profetizou contra o altar. Então, isso é muito importante. Obrigado aí, Diniz, por ter compartilhado. Deus abençoe, né? Aparece aqui para nós aqui, aqueles que estão compartilhando, aqueles que puderem, tá? Compartilhem, aqueles que puderem abençoar outras pessoas, compartilhem, porque é muito importante que o Evangelho seja levado para outras pessoas em nome de Jesus. Então, Ezequiel, ele viveu no reinado de Josias, né, conforme está escrito, né, Jeremias capítulo 1, verso de número 3, fala aqui, nos dias de Jeoiaquim, né, filho de Josias, que no caso foi depois, né, rei de Judá, né, e no reinado de Zedequias, né, filho também de Josias, que é sucessor do trono de Josias também, rei de Judá. Então, Jeremias, ele foi um profeta que inclusive teve participação, ou seja, ele viu o exílio, né, do seu povo, o povo sendo levado cativo, né, o povo por sua desobediência a Deus, né, sendo conduzido cativos, né, inclusive, para quem não sabe, deixa eu ver aqui, o
deixa eu ver aqui, é Jeoaquim, né? Que foi colocado no trono. Ele foi colocado no trono, se não me recordo a memória, ele foi colocado no trono através do Egito, né? O Egito havia ganho as províncias ali, né? E decorrente a essas vitórias do Egito, o rei do Egito, né? Nabucodonosor, na época, colocou, né, este rei para reinar, né? Como sucessor do trono. Então isso é muito interessante, a história bíblica. Isso aí você aprende lendo, né, os livros de Jeremias, né? E é muito bom a gente aprender com a palavra de Deus, né? O ministério de Jeremias foi um ministério muito tremendo. Muitos hoje têm dificuldade de entender quando Deus está usando um profeta, quando Deus está falando algo, né? E nós temos que dar ouvidos quando Deus usa, quando Deus está usando, né? Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer mesmo, não tem essa. E só para deixar claro, nós vamos ainda falar, né, em outros estudos, porque nós vamos falar de cada profeta, tá? Hoje estamos falando só de Jeremias. Próximo estudo, Ezequiel. Nós vamos falar de todos os profetas, todos os 16 profetas, tá certo? Nós vamos falar de mais profetas além desses 16, que é alguns profetas que foram esquecidos, inclusive no Novo Testamento. Vamos falar de um em particular. Então, Deus, aí me perguntam, Deus ainda usa profeta, né? Será que depois da aliança de Cristo, né, da morte de Cristo, a ascensão de Jesus, ou seja, a partida de Jesus para se assentar à destra de Deus, será que acabou, cessou o profeta ali? Não cessou, e eu provo isso para vocês. Vai participando das aulas, vai interagindo conosco, esteja com a gente aí. Eu vou estar terça-feira falando de Ezequiel, né? O estudo de Ezequiel é um pouco mais extenso que o de Jeremias, tá certo? Então, recapitulando aqui, que Jeremias é mais conhecido como aquele profeta, né, do vaso do oleiro, aquele que Deus manda descer até a olaria, tá certo? Porque Deus queria falar com eles de uma forma diferente, e é muito tremendo as formas que Deus fala e a forma que Deus age na nossa vida. Por isso é importante a gente estar ligado com Deus para termos a sensibilidade de ouvir a sua voz, atender a sua voz e fazer a sua vontade. Temos que crer nos profetas. Hoje existem muitos profetas, não no ofício, vamos assim dizer, de profeta a profeta. Existe profeta, tem um profeta aí, por exemplo, que é um homem de Deus, lá da Nigéria, eu não sei bem o nome dele, né? Tem um profeta, é um escurinho, ele tem uma barba grandona, né? É um profeta de Deus, ele é um profeta, né? Deus usa muito ele, grandes sinais. Esse coronavírus aí, ele já havia falado isso já faz uns anos já, que viria algo que iria assolar o mundo, e aconteceu. Esse é um profeta atual que está na terra. Mas existem profetas, né, vamos assim dizer, profetas menores, tá, irmãos? Né, profetas que fazem sinais como este profeta atual está fazendo, não. Profetas menores, né, a gente usa dizer que é aqueles profetas mais reservados, né? São profetas que cuidam de ovelhas, que são os pastores, que são aqueles que interpretam o sonho, são aqueles que procuram profetizar, procuram abençoar as pessoas, né? Procuram alertar também na palavra, ensinar, né? Isso é um profeta, é um ofício de um profeta, né? Mesmo que seja menor, mas ele não perde a qualidade dele de profeta. Então eu queria deixar isso para vocês, tá? Esse estudo sobre Jeremias. Jeremias, alguém pode estar até perguntando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta. Não. No caso de Jeremias aí, pastor, como é que Jeremias morreu? A Bíblia não sinaliza como Jeremias morreu, mas nos aponta que é possível ele ter morrido no Egito, no próprio Egito. Mas como foi a sua morte, não se pode se dizer, porque a Bíblia não aponta como foi. Se ele infartou, se mataram ele, né, ou se foi morte natural, não podemos dizer, porque não há
nenhum apontamento, né, pela palavra de Deus, de como foi o falecimento do grande profeta Jeremias. Amém? Em nome de Jesus. Então, lembrando que a tradução do nome Jeremias é exaltado por Deus, né? Ou erguido por Deus, tá certo? De uma certa forma, quando Deus chama ele, né, para o ministério profético, Jeremias, ele estava ali, né? Ele achava-se incapaz de fazer isso, mas Deus colocou a palavra dele na boca de Jeremias, e assim Jeremias passou a fazer tudo aquilo que Deus ordenava. Todas as palavras que Deus botava na boca dele, ele ia lá, entregava e falava, né? Jeremias foi até jurado de morte, existe passagem bíblica falando sobre isso, mas não fala que se foi consumado este ato de ameaça de morte, assim como nós vemos também, né, Elias também foi ameaçado de morte, né, por Jezabel, mas não houve a consumação, né, não conseguiram matar o grande profeta. Mas eu quero dizer para os irmãos que, independente disso, tá, existe profeta sim, mesmo que esteja aqui no Velho Testamento, mas existe no Novo. No Novo vamos aprender, glória a Deus, amém. O sinal aqui está uma benção, mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é que vamos estar na próxima terça-feira, tá? A partir das 19 horas, vamos estar com a live, tá certo? Vamos estar com a live, e essa live vai falar de Ezequiel, tá certo? Ezequiel, para quem não conhece Ezequiel, né, é aquele que Deus usou aí para falar do atalaia, né? Aquele que leva a palavra. Ele falou também daquele que se omite em pregar a palavra, né? Se aquela pessoa morrer, né, e a pessoa não pregar a palavra para aquela pessoa que Deus mandou pregar, Deus vai requerer no grande dia, né, o sangue que foi derramado daquela pessoa da mão do atalaia. Então Ezequiel foi usado para isso, para falar isso para o povo de Israel. Ezequiel também fala também sobre, deixa eu até ver aqui, que ele tem algo, né, muito tremendo aqui também em Ezequiel, que é o livro seguinte, né? Tem algumas questões que muita gente costuma até dizer, né? Por exemplo, Ezequiel teve aquela revelação, né, sobre Satanás, né, de quem era Satanás. Deus revelou quem era que estava agindo por trás de Tiro, que foi um dos reis, né, que assolava o povo, e Ezequiel foi um homem usado para falar sobre isso também, né, para revelar quem estava por trás daquele rei, quem estava agindo, como foi a queda de Satanás, como aconteceu de Satanás viver, né, assolando o mundo, porque ele assola o mundo. Então tem muita informação na Bíblia, no livro de Ezequiel, que nós vamos aprender na próxima aula, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? É só vitória. É claro que com muitas lutas, com muitas dificuldades, né, mas Deus tem nos feito mais do que vencedor. Deus tem colocado cada um de nós para superarmos as dificuldades. E eu peço que você não se esqueça que é muito importante aprender a palavra de Deus. Procura também perguntar, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser aí interagir conosco, tirar alguma dúvida concernente aos profetas, você pode mandar a sua pergunta também, amém? Eu vou estar encerrando a live, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode estar postando aí em nome de Jesus, e na próxima aula aí nós vamos estar falando em nome de Jesus, e nós não vamos ter live só de profetas, profetisas, não. Nós vamos ter live aí também sobre a Escola Bíblica Dominical. O pessoal que tem dúvida da aula da Escola Dominical, nós vamos estar falando também, fazendo um resumo dos domingos que passaram, das aulas passadas, e vamos estar falando, resumindo todas as aulas aí. Vai ser bênção para a gente interagir mais também pela internet. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus,
Graças te damos por esses ensinamentos, a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, que venha ficar na tábua do coração dos teus filhos, Senhor, e que, ó Deus querido, o inimigo não venha arrematar, Senhor, essa semente não, mas que o Senhor seja glorificado, Senhor, na vida de cada um deles, para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a todos.